Boa noite a todos. Então, nós vamos falar hoje de esperança. Então, nós vamos ver esse tema, né? A felicidade. E a esperança é uma coisa que nós precisamos carregar dentro de nós. Então, no fundo, a esperança nunca morre. Nunca. Tá? Ou, pelo menos, ela nunca deveria morrer. Porque as dores que nos visitam, né, elas nos angustiam. Elas, por vezes, nos enfraquecem. Em alguns momentos, elas nos fazem perder a esperança. E nós olhamos assim, tudo de uma forma tão dura, às vezes, turva, né? E não conseguimos enxergar saída. E parece que tudo caminha para um desfecho assim trágico. E muitos espíritos bons, vêm nos convidar para refletir e a olhar para o mundo com os olhos e as lentes de Jesus. Nos oferecer bom ânimo, para não nos perdermos no caminho. Para nos relembrar que o próprio Cristo, compreendendo que nós viveríamos esses tempos turbulentos, então ele diz, lá no Evangelho de João, e eu vos enviarei, eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que nós pudéssemos, então, renovar a nossa confiança e esperança na vida. E se ele enviar um outro Consolador para nós, é porque ele próprio já esteve aqui conosco, nos consolando, nos amparando, nos ensinando, né? E o outro Consolador, nós entendemos dentro da doutrina espírita, que é a própria doutrina. E o Espiritismo vem, então, a resgatar os ensinamentos de Jesus, a resgatar em nós a fé que Jesus veio nos ensinar. Jesus, então, continua vivo e velando pela humanidade inteira, a quem ele chamou seu rebanho. Então, qual raio de esperança, né? Ele surgiu trazendo a mensagem da Boa Nova por todo o planeta. Ele falou-nos do reino de Deus, contou-nos as bem-aventuranças eternas para nós. Então, Jesus, portanto, é a mensagem viva, gente, da esperança que vela por nós. Então, por que em alguns momentos da nossa vida, nós nos encontramos em encruzilhadas? Nós ficamos em dúvida sobre o caminho que devemos seguir. Nos sentimos, por vezes, ameaçados, até sozinhos. Quantas vezes nós parecemos que vamos desfalecer? Vocês já pensaram nisso? Mas há algo dentro de nós, no nosso sentimento, né, que nos ajuda a nos mantermos de pé. E por vezes, muitos irmãos não conseguem. Eles não conseguem alimentar-se desse sentimento e acabam caindo no caminho. Mas, ainda assim, os nossos amigos do plano espiritual não nos abandonam. Como soldados do Criador, eles estão ali, em nosso socorro, prontos a nos ajudar. E é a esperança que vai fazer
com que nós olhemos para as dificuldades que nos visitam com o olhar do Cristo. A esperança, então, é a mensageira poderosa da vida, auxiliando-nos, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, no mundo teremos dificuldades. Mas tende bom ânimo. Então, com isso, ele alimentou dentro do nosso coração essa centelha, né? De que tudo passa. Tudo vai dar certo. É no que nós devemos acreditar. E nós temos sempre a oportunidade de um novo dia, né? Muitas vezes é a nossa dificuldade de aceitar que nós podemos recomeçar, que nós podemos refazer, que nos atrapalha. É como se perdêssemos a lupa, o óculos do olhar para essas coisas que Jesus nos ensinou. E nós podemos buscar na doutrina as ferramentas que nos ajudam a compreender isto, que nos ajudam a buscar melhor as coisas. Então, quando a morte parece dominar, levando para longe de nós, né, pessoas queridas, amadas, aqueles com quem convivemos, deixa dentro de nós um buraco, uma lacuna, né? E nós ficamos com o nosso coração apertado. E é a esperança do reencontro que nos ajuda a persistir todos os dias nessa marcha. Então, a doutrina é quem nos traz essa informação, quem nos traz à luz a compreensão de que a morte não existe. O próprio Cristo, quando daquela situação toda lá da sua morte, né? E que todos se angustiaram, se desesperaram. E agora? Nós estamos sem o Mestre. O que fazer? E como pôde aquele que veio nos convocar à esperança, nos convocar à alegria, nos abandonou? Não está mais entre nós. Naquela época nós pensávamos assim, né? E Jesus, então, retorna e provando para a humanidade que a morte não existe. E ainda diz para nós que ficamos aqui na terra: eu estarei convosco até o fim dos tempos. E nós nos esquecemos disso. Quando Jesus nos dá essa informação, e que nós temos registro disso nos evangelhos, para segui-lo, ele se despede, mas ele não se afasta da terra. E isso que ele disse: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Nos firmando que ele não nos abandonou, que ele não nos abandona, que nós não estamos sozinhos. Que as dificuldades que nós vivemos têm uma razão de ser. E que as nossas dores e angústias, desafios que nós enfrentamos, são processos amorosos que Deus traz para nos educarmos. E vem nos ensinar que a nossa caminhada na Terra tem um objetivo. E que nós não estamos aqui a passeio. Vocês já pensaram nisso? E que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Que aquele ensinamento lá do Antigo Testamento, reiterado por Jesus no Evangelho, e que nós também esquecemos, diz assim: a cada um segundo as suas obras. É fato, gente, isso. A nossa jornada aqui é fruto daquilo que nós plantamos. E que nós estamos tendo uma oportunidade nova de fazer novos plantios. E somos nós quem colhemos aquilo que semeamos.
Não nos é possível passar ao outro algo que é consequência minha. Então, aquilo que está difícil, hoje, na minha vida, é porque foi comigo, foi minha ação. Fui eu que fiz. Que o castigo de Deus não existe. E que o Pai é misericordioso, é bom, é amoroso. E que nada acontece na minha vida, nem na sua, como castigo, como vingança divina. Não existe isso. E que ainda que eu precise, né, colher o que eu plantei, porque vamos colher, né? Eu não colho na exata medida. Ninguém colhe na exata medida. Porque a misericórdia de Deus não permite. Porque eu não daria conta. Elas são na exata medida que nós damos conta de viver. Apenas o que os nossos ombros conseguem carregar. Nada mais além disso. Emmanuel, numa das suas várias mensagens, ele diz assim, que Deus olha para cada um de nós. E Ele só permite que aquela dificuldade, que aquela dor, que aquele problema, aquela doença, nos visite quando nós estamos prontos. Isso é misericórdia de Deus. E quando Ele percebe que nós ainda não damos conta, Ele não deixa que essa dor passe por nós. É porque Deus quer de nós que nós estejamos em pé, aprendendo, transformando em nós aquilo que precisa ser transformado. Ele não quer que nós sucumbimos, que nós caímos. Esse não é o propósito de Deus para nós. E é por isso que nós somos convocados à esperança. E Ele sempre está conosco. E se Ele está conosco, é porque que nós vamos ter medo? Por que nós temos medo, às vezes, de enfrentar as dificuldades, né? Se eu tenho um irmão, como Jesus, que me acompanha, e que diz que estaria comigo até o fim, por que que eu vou me desequilibrar? Nós podemos, então, lançar mão, né, dessas estrelas cadentes, que o Espírito da Verdade traz lá no prefácio do Evangelho. Não sei se aqui alguém já leu, mas é muito bom. Então, as suas mensagens lá, as suas orientações, os seus exemplos, nos traz vida nova. Porque senão, nós não estaríamos abrindo a porta do nosso ser para deixar que o Evangelho de Jesus atue em nossa vida. E isso é necessário. E aí nós vamos permanecer, então, nas nossas quedas, né? Sem fazer aquele processo de ascensão moral, espiritual que nós precisamos fazer. É claro que cada um no seu tempo. Cada um na sua caminhada, na sua marcha. Uns mais adiantados, outros mais atrás. E quantos de nós conhecemos pessoas que vivem situações tão difíceis, que às vezes nós pensamos assim, se fosse comigo, não daria conta. E elas nos dão todos os dias o testemunho delas, de que vai mudar, de que vai melhorar, de que vai ser diferente. Em algumas pessoas, esse processo de adoecimento, né, de problemas graves, às vezes nós olhamos e falamos, como é que pode? Mas é a virtude da esperança que provoca isso. É a esperança que nos ajuda a superar
todo e qualquer obstáculo. Esse é o convite, então, para que nós alimentamos essa confiança em nós. Por quê? Porque nós sabemos, pelas ferramentas que a doutrina nos traz e oferece, aquela doença, aquele problema, né, que nós temos, aquilo que nos visita naquele momento, não estará conosco para sempre. Vai passar. Então, por que eu vou me rebelar? Por que eu vou chorar? Por que eu vou me descabelar? Isso só faz com que eu sofra mais. E se eu me rebelo, né, diante da mão amorosa do Criador da vida, eu causo mais sofrimento para mim. Então, por isso que Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, cansados, eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde. A esperança nos ajuda a desenvolver essa serenidade. E quando Jesus nos ensina que a vida está sob os cuidados do Criador, e Ele nos diz: Senhor, faça-se em minha vida a tua vontade. Ele está nos ensinando a sermos obedientes e confiarmos. É a confiança que nós devemos ter no Cristo. Então nós aprendemos o tempo todo, né? E a doutrina dos Espíritos reforça, né? Nos relembra, lá nos capítulos iniciais do Livro dos Espíritos, os atributos de Deus. Deus é perfeito. E se Deus é perfeito, qual é a imperfeição que nós estamos vivenciando nesses dias turbulentos? Somos imperfeitos ainda. Olha, tudo está sobre o planejamento do Criador. E aí a doutrina ainda nos dá uma ferramenta para entender, quando lá no capítulo da parte terceira, vem com as leis divinas. E diz assim, vem assim nos explicar, né? Que aquilo que parece para nós destruição, que parece para nós desequilíbrio, perturbação, nada mais é do que um processo de transformação. Então, a esperança, gente, é a última a morrer. E a sabedoria popular tem muitas vezes razão. A esperança, ela fortalece a nossa determinação, acompanha-nos, guia-nos, mesmo quando estamos nos problemas mais difíceis e incertos de nossa vida. O que faz com que nós alcancemos os nossos objetivos. Vejam bem, inteligência, conhecimento, habilidade, atitude, competência, fé, amor, paixão, inspiração, transpiração, otimismo. E a gente pode ir aí fazendo uma gama de... Claro, tudo isso, gente, existe um elemento fundamental e que muitas vezes nós subestimamos. E é a esperança. A esperança ajuda-nos a permanecer comprometidos com nossos objetivos e motivados a agir para sempre alcançar aquilo que queremos. Esperança, então, significa esperançar. Não é esperar. Significa encontrar caminhos para que as coisas aconteçam. Não é ficar ali sentado esperando. É ir atrás, é ser realista, é correr atrás daquilo que você quer. No entanto, no extremo inferior, né, do aspecto da esperança, estão aquelas pessoas que perderam a vontade de viver. Então, pesquisas que datam, né, há décadas mostram aí que a desesperança está muito mais associada ao suicídio do que à depressão. A gente pensa que é a depressão. E o suicídio é a vitória da dor sobre
a esperança. A verdadeira esperança, então, gente, é aquela que acalanta, que nos ajuda. Bom, então, se algo está difícil conosco, né? Está perturbando o nosso coração. Nós devemos lembrar que é um processo depurador do Pai, né? Para uma vida, um bem maior nosso. Então, nós temos motivos para alimentar a esperança, porque essa é a nossa jornada. Aqui na Terra, ela é transitória. E isso é um outro ensinamento que a doutrina vem nos trazer. A nossa jornada aqui, ela é passageira. E o que é para nós, né, esse corpo aqui que nós habitamos? Ele é perecível, ele vai ficar aqui. Ele tem uma validade. Então, nós vamos passar aqui 1 ano, 2 anos, alguns passarão alguns meses, outros 10, 20, 40, 90, 100 anos. Mas o que é isso perto da nossa imortalidade? Nós somos imortais. E quanto é precioso que nós aprendemos. E quanto nos ajuda na caminhada espiritual nossa. Consolidar esse aprendizado em todos os sentidos. Então, a esperança, gente, ela nos convida a semear no nosso coração, hoje, e a relembrar os ensinamentos de Jesus. As nossas reflexões, então, dessa palestra, né, ainda fica assim registrado o seguinte: no fundo, a esperança nunca morre, ou, pelo menos, ela nunca deveria morrer. A esperança é a nossa maior coragem de acreditar, mesmo sem saber o que virá. A esperança não é a última que morre. Ela é a primeira que renasce. É a que reaviva o resto de todos os outros nossos sentimentos. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, ele tem 2 minutos, tá? Onde vocês vão entender bem essa situação. As 4 velas. 4 velas estavam queimando calmamente. O ambiente estava tão silencioso que podia-se ouvir o diálogo que travavam. A primeira vela disse: "Eu sou a paz. Apesar de minha luz, as pessoas não conseguem manter-me. Acho que vou apagar." E diminuindo devagarinho, apagou totalmente. A segunda vela disse: "Eu me chamo fé. Infelizmente, sou muito supérflua. As pessoas não querem saber de cultivar a sua espiritualidade. Não faz sentido continuar queimando." Ao terminar a sua fala, um vento levemente bateu sobre ela e esta se apagou. Baixinho e triste, a terceira vela se manifestou. "Eu sou o amor. A maldade no mundo aumentou tanto que estou esfriando. Não tenho mais forças para queimar. As pessoas me deixam de lado e só querem se enxergar." E sem esperar, apagou-se também. De repente, entrou uma criança e viu 3 velas apagadas. "Que isso? Vocês deviam queimar e ficar acesas até o fim." Dizendo isso, começou a chorar. E então, a 4ª vela falou: "Eu sou a esperança. Não tenhas medo, criança. Enquanto eu queimar, podemos acender as outras velas." A criança parou de chorar e, com os olhos brilhantes, pegou a vela que restava e acendeu
todas as outras. Que a vela da esperança nunca se apague dentro de nós. Bonito, né? Bem, para a gente gravar bem essa situação. Então pense nisso. Quando apagamos as chamas da paz, da fé e do amor, ainda assim, nem tudo está perdido. Alguma coisa há de ter restado dentro de nós. E isto tem que ser preservado acima de tudo. Ninguém consegue viver com uma alegria sem a esperança. Esperança de melhores dias, esperança de realizações, esperança de amor, esperança de fé, esperança de vida. Então lembre-se, o caminho da felicidade precisa, antes de tudo, ser pavimentado pela esperança. Que a vela da esperança nunca se apague dentro de você. Boa noite.